Olá, Ahm, em, algum- em alguns meus estudos, em tempo de meditação, eu fui escrevendo algumas coisas e eu quero compartilhar contigo hoje acerca do que eu aprendi a respeito de Jesus Cristo de uma outra vertente. A verdade é que o mundo está acostumado a ver Jesus e idealizar um ser com cabelos desfrisados, uma barba, uma roupa toda limpa. Nós associamos muito Jesus e limitamos muito aquela imagem. Mas ele vai muito além daquilo que nós habituamos ver. E em alguns meus escritos, em tempo de meditação, eu acabei falando um pouco acerca disso. Deixa eu compartilhar isso convosco. Para entender quem é Jesus Cristo, você precisa abrir a sua mente para aceitar que espiritualmente ele é várias personagens simultaneamente. Ou seja, Jesus Cristo é várias personagens simultaneamente. É como se ele desempenhasse várias funções diversas ao mesmo tempo. Vamos começar a falar um pouco acerca disso. A palavra de Deus constrói ou destrói. A essência e o poder da palavra viva de Deus é Jesus Cristo. Segundo João 1, versículo 1 a 4. A luz que resplandece para dar-nos energia, força, saúde diariamente, a nós e a toda a criação. Quem permite que tenhamos ideias edificantes, inovadoras e construtivas é Jesus Cristo. A verdade que tem o poder de libertar as consciências, tirar-nos da depressão, da pobreza e de desfazer as mentiras e ciladas do diabo e colocar-nos numa direção certa é Jesus Cristo. A vida que desenvolve melhorando continuamente é Jesus Cristo. Revista-te do seu espírito e contemple a melhoria contínua. O Filho de Deus que espelha o caráter e a cultura do nosso Pai. O Filho do Homem, isto é, o segundo Adão que vive para Deus, venceu e contrariou a lei do pecado para nos dar acesso a Ele, é Jesus Cristo. Quem não aceita que Deus pode gerar um filho, nega a possibilidade de ser filho de Deus. Essa possibilidade de ser filho de Deus chama-se Jesus Cristo. Aquele sobre o qual todas as coisas foram criadas, incluindo o tempo, espaços, parâmetros, a ciência, a natureza, a existência, é Jesus Cristo. Tudo que Deus gostaria de expressar para nós é Jesus Cristo. Aquele que tem o caráter mais forte e poderoso, espelhando a essência do nosso Deus. Ele é o titular, o primogênito da família de Deus, pelo qual eu e você fomos chamados para fazer parte dele. Aquele que é maior e acima das circunstâncias é Jesus Cristo. O leão que luta firmemente e intensamente por aqueles que ama, para moldar-lhes um coração próprio e aprenderem a vida divina é Jesus Cristo. O cordeiro que obedece tudo por amor, até o ponto de aceitar ir morrer sem resistir e sem contra-atacar, é Jesus Cristo. Aquele que já neste tempo é juiz dos vivos e dos mortos, isto é, dos bons e dos maus, é Jesus Cristo. Aquele que é advogado daqueles que lhe amam, mestre que não é egoísta, que ama partilhar e fazer o bem em favor dos outros. Aquele que é o caminho e a salvação da humanidade num mundo perdido e amaldiçoado pelo pecado, é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, o Glorioso, que nos chama para fazermos parte dele juntamente com o Pai no seu Espírito, é Jesus Cristo. Então, de forma bem resumida, como eu estava a dizer, Jesus Cristo é vários personagens simultaneamente. Eu falei um pouco de algumas
das suas manifestações. Vamos ilustrar aqui uma imagem para tentar elucidar um pouco mais aquilo que eu estou a dizer. Nós podemos ver que temos Jesus Cristo. Imagine alguém que ao sair de sua casa ele vai desempenhar várias funções. Polícia, bombeiro, mestre, juiz, advogado. Assim o Pai lhe delegou, assim ele não pode negar, ele tem que ser aquilo que ele é e foi feito para ser. Mas por detrás dessas funções todas, dessas personificações que ele acaba adotando quando vai exercer aquilo que o Pai, a vontade do Pai, por detrás disso está um ser, que é o Filho de Deus. Se ele se despir de tudo isso, está um ser. E é esse ser que nós precisamos conhecer e amar para podermos herdar a vida eterna. A palavra de Deus diz que a vida eterna consiste em considerar a Deus como o único Deus verdadeiro a quem nós dependemos, a quem nós precisamos, a quem nós vamos recorrer em qualquer tipo de situação, a Deus, e a conhecer a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. E a mesma palavra também diz que quem me vê a mim vê o Pai, ou seja, Ele e o Pai são um, Ele e o Pai são a mesma pessoa. Então, nós quando conhecemos a Jesus Cristo, conhecemos ao Pai também. Então, é necessário que nós possamos conhecer a Ele, porque isso enriquece as nossas crenças. Isso fortalece a nossa fé. A parte que Satanás mais combate nas nossas vidas é a nossa crença, é a nossa fé, o nosso conhecimento de Deus. Quando nós conhecemos e experimentamos, uma delícia flui no nosso interior. Mas quando essa área é combatida e Satanás inunda de trevas nas nossas crenças, então nós começamos a duvidar de Deus, começamos a questionar muito a Deus e caímos na carne, caímos na dúvida, caímos na incredulidade. É importante constantemente nós fazermos um refresh, orarmos pela nossa crença. É esse o verdadeiro significado, na minha ótica, do que é santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome, para mim, significa que estou a desejar que o nome de Deus seja polido, seja purificado. Constantemente o mundo está a blasfemar, está a criar motivos. O diabo não para de criar situações para nós duvidarmos ou não recorrermos a Deus ou não considerarmos a Deus do jeito que Ele tem que ser considerado. Então, por causa disso, nós dizemos: Santo és tu, Senhor, santificado seja o teu nome. Eu quero ver-te tal como tu és. Mostra-me, não como os meus olhos interpretam, não como o mundo diz que tu és, não como o diabo sugere que assim é, mas tal como é, eu quero te ver, e tal como tu és, eu quero ser, porque está escrito: tal como Ele é, somos nós neste mundo. E não existe mais nada do que ter um relacionamento íntimo com aquele que desempenha várias funções para poder sustentar o universo. O universo todo depende dele. Toda a criação depende dele. Nada aconteceria se ele não existisse do jeito que aconteceu. Nada se sustenta sem ele. Nada prevalece sem ele. Nada permanece sem Ele. Ele é muito mais enorme do que o mundo. O mundo é só um pontinho. Jesus Cristo é uma imensidão. À medida que nós nos aproximamos, nós vamos perceber isso. E Ele é para mim um grande amuleto. É assim que eu chamo. Amuleto. Por quê? Por que amuleto? Porque Ele é aquilo que eu preciso para qualquer tipo de situação. Quando eu preciso de um amigo e recorro a ele como um amigo, crendo que ele é um amigo, ele torna-se um amigo para mim. Quando eu preciso de um Deus, de um provedor, de um superior, de alguém que faz milagres, que faz maravilhas em alguma circunstância, eu recorro a ele como o meu Deus. E ele torna-se o meu Deus. Quando eu preciso de um juiz, quando eu preciso de um advogado, eu recorro a ele tal como ele é.
porque Ele é várias e várias e várias personificações simultaneamente. Aqui onde eu estou, Ele é a minha luz que me inspira. Mas neste momento, num outro lugar, Ele é o mestre que ensina alguém. Neste momento, num outro lugar, Ele é o jardineiro que cuida das plantas. Neste momento, num outro lugar, Ele é a verdade que liberta as consciências e destrói as fortalezas do inimigo. Ele é tremendo, Ele é incomparável, Ele é inexplicável. Não há argumentos suficientes para poder descrever a essência do nosso Deus. Ali, naquele homem que estava caminhando sobre a terra há mais de 2000 anos atrás, estava aquele que executa a vida. A própria personificação da vida estava dentro daquele corpo. Não é aquele corpo que é mais importante. Está escrito, a carne para nada aproveita. O espírito é que é mais importante. Então, Jesus significa Salvador. Cristo significa ungido. Então, Ele é o Salvador ungido. Num mundo como o nosso, em que Deus, pela prudência, sabia que haveria perdidos, haveria problemas, haveria roubos, haveria destruição, sabotagem. Pela prudência de Deus, Ele criou um Salvador. E esse Salvador é o Filho dele. Nada está perdido quando você tem um Salvador. Então, Jesus Cristo é um amuleto precioso. Você precisa conhecê-lo. Você precisa invocá-lo da forma certa. Ele é Jeová Rafá. Ele é a cura. Cura. Quando você precisa de cura, você invoca Ele como cura. Mas, atenção, Deus não é somente Deus quando nós precisamos. Deus é Deus todos os dias. Deus é Deus em todos os momentos. Deus é aquele que nós mais confiamos. Deus merece ser adorado. Adoração é um posicionamento em que nós confirmamos para o universo de que estamos nos prostrando, nos rendendo, nos sujeitando, reconhecendo que um ser é a nossa grandeza, a nossa força, o nosso superior, o nosso provedor. Então, é necessário nós deixarmos isso claro para o universo todos os dias. Adore a Ele com os teus joelhos, adore a Ele com as tuas palmas, adore a Ele com as tuas canções, adore a Ele com a tua oração, com o teu reconhecimento, com a tua gratidão, com simplesmente desfrutando do grande tesouro que você não merece, que eu não mereço. Jesus Cristo. Ele é. Ninguém mais. Ninguém mais. Ele é o encaixe perfeito que foi feito para nós. Deus fez alguém para encaixar perfeitamente em nós e nos fez para encaixar perfeitamente em alguém. E a coisa que mais me deixa apaixonado por Cristo, a coisa que mais me deixa a seguir este Deus maravilhoso, nós podemos ver na oração que Ele fez junto aos seus discípulos. Acredito que foi a última oração. Estava prestes a vencer a morte. Ele seria glorificado com uma glória tremenda que nós não fazemos ideia da imensidão dessa glória. Mas Ele estava ali a orar antes, a pedir para nós sermos inclusos nessa mesma glória, nós sermos alistados como herdeiros daquilo que Ele conquistou para nós. O que Ele teve que suportar, o que Ele teve que passar para conquistar tudo aquilo. Despiu-se da sua realeza de Deus lá em cima para se vestir de humano, padecer por necessidades, suportar seres que foram criados por intermédio dele, sendo humilde. Passou por humilhações, foi cuspido, foi batido, foi envergonhado. Suportou tudo isso. Não viveu para os seus prazeres, viveu para obedecer a Deus. Viveu para poder cumprir um plano do nosso resgate, o plano para nos abençoar,
o plano para garantir o nosso bilhete para o céu. É esse Jesus que eu amo, que eu adoro. É um Deus que é o oposto daquilo que é egoísmo. Egoísta é Satanás. O meu Deus é o oposto disso. Ele se compraz em ver a nossa alegria. É importante que nós vejamos a Ele tal como Ele é, porque tal como Ele é, Ele se torna na nossa vida. Se você crer num Deus distante e você considerar Ele assim, talvez você está a atrair isso para você. Mas se você crer que num Deus que está em todo lugar, a todo momento, e pode todas as coisas, então Ele se torna nisso na nossa vida. É importante que nós tenhamos uma consideração bastante elevada por Ele, porque não há nada nesta terra que vale a pena, além desse Deus que nós vamos levar eternamente. Ele é a nossa família eterna, é o nosso Criador, é o nosso Pai. É tanta coisa, é um tesouro, um amuleto, uma festa imensa que não acabam as surpresas, não acabam as atrações. Vamos eternamente desfrutar e conhecer mais e 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 mais desse Deus. Para você que não conhece Jesus Cristo, você simplesmente deseje experimentar. Você simplesmente precisa de reconhecer os seus pecados, confessar de que você não é suficiente para vencer os teus pecados, que você precisa de uma ajuda e recorrer a Ele como Salvador da tua vida, como o purificador, o santificador, o ajudador, o amigo, aquele a quem você pode contar e confiar, alguém bastante real. Eu quero te convidar a experimentar Jesus Cristo como teu Senhor, teu Deus, teu amigo, teu amuleto. Vamos simplesmente fazer essa oração juntos. Faça de coração. Dirija essas palavras para Ele, porque Ele te escuta. Ele te conhece. Querido Deus Todo-Poderoso, obrigado por Jesus Cristo. Eu quero experimentar Jesus Cristo. Eu quero fazer dele o meu Senhor e o meu Salvador. Eu reconheço que sou pecador. Reconheço os meus pecados e preciso da tua força para poder vencê-los. Só tu és capaz de me livrar da maldição e da condenação do pecado. Por meio de Jesus, o teu Filho que enviaste ao mundo para garantir a minha salvação de toda a condenação e toda a maldição, para garantir a minha salvação e a minha herança e o meu acesso a Deus. Eu aceito que Jesus Cristo passa a ser, desde agora, o meu Deus, o meu superior, a minha força. Amém. Simples assim. Faça uma oração desta e passe a ter uma comunhão com Ele. Só o fato de você já ter algum compromisso, ou seja, já procurar saber através de vídeos, através da Bíblia. Eu recomendo que você comece a ler a Bíblia a partir dos livros de Mateus, Marcos, Lucas, João. Comece a ler por aí, porque toda a Bíblia, desde o princípio até o fim, acaba apontando para Ele. E esses livros que eu mencionei é que falam de forma mais direta acerca do ministério daquele que é o nosso Rei. Então te convido a fazer uma leitura bíblica, a pesquisar mais, a orar, a falar com Ele, a ter uma comunhão com alguém que é extremamente real, a dedicar a sua vida, o que você faz a Ele, para você experimentar qual é a boa e agradável vontade de Deus na tua vida, para você experimentar qual é o retorno que Ele vai te dar. Um forte abraço. Estamos juntos.